Assim seja. Muito boa noite, meus queridos irmãos. Que alegria enorme estar com vocês todas as sextas-feiras, debruçando sobre esta obra notável, a Gênese. E hoje vamos encerrar o capítulo 4, do item 10 ao item 17. Mas eu iniciaria o estudo de hoje formulando uma pergunta para que todos vocês façam uma reflexão dessa nossa pergunta como introdução do estudo de hoje. Nós sabemos que o planeta Terra ela tem uma população atual, segundo a ONU, o orbe terrestre na atualidade tem mais de 8 bilhões de seres humanos vivendo no planeta. A ONU nos informa também que existe 195 países na atualidade. O nosso planeta Terra é constituído de 195 países e 8 bilhões de seres humanos vivendo nesses 195 países. Agora a pergunta que eu vou formular aos companheiros que estão nos assistindo: de onde vocês vieram? De que cidades espirituais vocês são de origem? Afinal de contas, de onde vocês vieram? De que colônia espiritual vocês residiam antes de reencarnar na Terra? Quantas colônias espirituais existem ao derredor do planeta Terra? O planeta tem 195 países, uma população de 8 bilhões de criaturas humanas. E essas cidades espirituais que circundam todo o planeta Terra, todo país tem uma diversidade de colônias espirituais gravitando sobre cada país. Então a pergunta é: de onde realmente vocês que estão nos assistindo, estudando a Gênese, afinal de contas, de que colônia espiritual vocês partiram? Vocês lembram como vocês deixaram a sua verdadeira cidade espiritual? Como era o nome da cidade espiritual aonde vocês habitavam antes de reencarnar em um novo corpo físico na Terra? Há quanto tempo vocês conviveram socialmente nas colônias espirituais? Essa resposta nós vamos dar no item 17 do estudo de hoje. E no final do estudo, nós vamos apresentar um vídeo. No máximo, o vídeo tem 14 minutos de duração, mas só vamos apresentar apenas 6 minutos do vídeo. E esse vídeo, no final, vocês vão tentar de forma intuitiva, inspirativa, cada um de vocês, em tentar identificar de onde realmente vocês partiram. Quando eu digo vocês, eu estou me incluindo também. Eu estou incluindo os 8 bilhões de criaturas humanas que vivem encarnado na Terra. E a outra população do mundo espiritual. Se a Terra tem 8 bilhões, e qual é a população de espíritos que convivem
nas inúmeras colônias espirituais, nas regiões dos umbrais, nas regiões superiores e nas regiões inferiores de todo o orbe terrestre. Nós vamos ter essa resposta no item 17 e 16 do estudo de agora. Mas dando continuidade, enquanto eu fiz esses questionamentos, vá pensando de onde realmente Bárbara partiu, Reginalva partiu. Será que existe uma colônia espiritual só de torcedores do Vitória? Só torcedores do Bahia? Será que nas colônias espirituais existe campo de futebol? Será que nas colônias espirituais existe todo tipo de atrativos sociais que existe na Terra? São perguntas. E no final, vocês, de certa forma, terão uma resposta breve. Mas o item 10 diz o seguinte: somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência, as quais só são funestas as que se deixam distanciar pelas ideias progressistas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Elas, em geral, fazem tão mesquinha ideia da divindade que não compreendem que assimilar as leis da natureza que a ciência revela é glorificar Deus em suas obras. Na sua cegueira, porém, essas religiões preferem render homenagem ao espírito do mal, não é? Atribuindo-lhe essas leis. Uma religião que não estivesse por nenhum ponto em contradição com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso e seria invulnerável, imbatível. Mas no item 11, Kardec, ele nas considerações finais desse capítulo sobre o grande aspecto da ciência como todo, na análise da Gênese, da criação da Terra, ele diz: a Gênese se divide em duas partes, não é? A histórica da formação do mundo material e da humanidade considerada em seu duplo princípio, corporal e espiritual. E nós vamos estudar nos próximos capítulos a Gênese espiritual e vamos estudar a Gênese material. A Gênese material é o esboço geológico da formação das camadas do orbe terrestre. E é um estudo fantástico e que esse ano eu vou tornar a convidar a nossa companheira, amiga e colega do Movimento Espírita, Maria Matilde, que ela é geóloga, ela é arqueóloga. E eu vou pedir para que Maria Matilde dê uma aula para a gente sobre a geologia da Terra na visão da Gênese, narrado por Kardec. E também a Gênese espiritual, não é? A ciência tem se limitado à pesquisa das leis que regem a matéria. A ciência como todo, ao tempo de Kardec. No próprio homem, ele apenas ha estudado o envoltório carnal. Na própria fisiologia humana, estuda apenas o aspecto carnal do corpo. Por esse lado, chegou a inteirar-se com exatidão das partes principais do mecanismo do universo e do organismo humano. É o que André Luiz vai afirmar no livro Evolução em Dois Mundos, do micro ao macrocosmos. Nós somos um microcosmos de 10 trilhões de células que compõem o corpo humano. O corpo humano é constituído de 10 trilhões de células. Portanto, é um microcosmos dentro de um grande macrocosmos que é o universo, até onde a nossa mente humana pode compreender, ter uma compreensão do que seja o universo, porque nós não temos
o que vocês têm tido de conhecimento no que há de mais avançado em tecnologia dos telescópios, da astrofísica, da astronomia, o que o Albert Einstein fez apenas foi apontar, ele apenas observou a ponta do iceberg, mas compreender o universo como todo, nós não temos capacidade, mente para compreender o todo absoluto. Só Espírito perfeito é que tem uma compreensão holística, uma compreensão geral do universo. Nós não temos capacidade mental, não temos ainda, vou deixar claro. Maturidade espiritual, evolução espiritual para compreender a natureza íntima do universo, dos universos, como nós vamos falar mais adiante. Assim, sobre esse ponto capital, pode completar a Gênese de Moisés e retificar-lhes as partes defeituosas. Mas a história do homem, considerado como ser espiritual, se prende a uma ordem especial de ideias que não são do domínio da ciência propriamente dita, e das quais esse motivo não tem ele feito objeto de suas investigações. Aí ele vai dizendo, Jailton, a filosofia a cujas atribuições pertencem de modo mais particular. Esse gênero de estudos apenas há formulado sobre o ponto de sistemas contraditórios que vão desde a mais pura espiritualidade até a negação do princípio espiritual, que muitos de nós já negamos o princípio espiritual lá atrás, no passado. Hoje não. Hoje, todos que estamos aqui nesta sala já temos uma compreensão de espiritualidade, de maturidade espiritual, não é? No item 12, ele diz: esta questão, no entanto, é a mais importante para o homem, por isso que envolve o problema do seu passado e de seu futuro. Era o que eu falava no programa da segunda-feira. Eu falei sobre o problema do ser, do destino e da dor. Eu fiz uma síntese do livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e o futuro que nos inspira, o futuro que nos espera, não é? Ao do mundo material apenas indiretamente o afeta. O que lhe importa saber, antes de tudo, é de onde ele veio e para onde você está indo. Eu fiz essa pergunta no início. De onde realmente Bárbara Caldas veio? De onde realmente Valquíria veio? Afinal de contas, de onde veio Dona Fátima Andrada? Afinal de contas, quem realmente é Ana Teresa? Afinal de contas, de onde veio Ícaro? Afinal de contas, quem realmente é você, James? De onde você veio e para onde você está indo? Porque a nossa transitoriedade na Terra é passageira. Eu posso passar uma estadia de uma semana apenas. Um bebê viveu uma semana. O bebê só viveu 10 dias de vida. Aquela criança faleceu aos 10 anos de idade. Aquele rapaz faleceu aos 40 anos. Mas seu Léo Vigildo desencarnou aos 98 anos de idade. Mas aquela senhora chinesa, no interior da China, em Beijing, viveu 115 anos. De onde nós viemos? Então, no item 13, Kardec ele vai afunilando
até chegar ao item 16 e 17, que vai ser a temática principal, ou melhor, o fechamento deste capítulo 4. O item 16 e 17, que eu vou pedir para que vocês vá pensando de onde realmente vocês vieram. Não vá me dizer que vocês vieram do ventre da mãe de vocês. Eu quero saber muito mais do que isso. Antes de vocês se vincularem ao ventre materno das nossas mães, de onde realmente você veio e o que você andava fazendo, com quem você estava nessas outras cidades espirituais. E que graça, no final vai botar o vídeo. E vocês vão se identificar de que colônia espiritual vocês partiram. Todas as religiões são acordes quanto ao princípio da existência da alma, sem contudo o demonstrarem, não é? Não o são, porém, nem quanto à sua origem, nem com relação ao seu passado e ao seu futuro, nem principalmente, e isso é o essencial, quanto às condições de que depende a sua sorte vindoura. A sua sorte futura depende do que você está estabelecendo como padrão moral e espiritual na sua vida, o seu presente precioso, como eu contei a história de Spencer Johnson, o presente precioso. Em sua maioria, elas apresentam como o futuro da alma, impõe à crença de seus adeptos um quadro que somente a fé cega pode aceitar, visto que não suporta exame sério, ligado aos seus dogmas. As ideias nos tempos primitivos se fazia do mundo material e do mecanismo do universo. O destino que elas atribuem à alma não se concilia com o estado atual dos conhecimentos, não podendo, pois, senão perder com o exame e a discussão. As religiões acham mais simples prescrever um e outra. É tudo dogma. Existe mundos espirituais, existe planetas mais evoluídos. Segundo Ramatiz, esse livro foi psicografado nos anos 50. A vida no planeta Marte, segundo Ramatiz, que a estrutura religiosa no planeta Marte, narrado por Hercílio Mais, psicografado por Hercílio Mais, tendo como espírito Ramatiz, ele vai dizer que a estrutura política, social e religiosa dos moradores de Marte, não existe esses divisionismos de dogmas em Marte. Eu vou mais além de Marte. Eu vou deixar Marte e vamos partir lá para a galáxia Andrômeda. Andrômeda que está a 2 milhões de anos-luz do nosso da nossa Via Láctea. Lá em Andrômeda existe uma estrela, uma pleiade de estrelas, que segundo os espíritos é habitado por civilizações superavançadas. É um planeta que já atingiu o ápice, que está a milhões de anos de evolução em relação ao nosso planeta Terra. Lá não existe divisionismo de religiões. Lá não existe desigualdade social. Lá a palavra religião não existe. A terminologia de dogma e religião é para o nível de maturidade da população da Terra. Lá, a religião de lá, se assim nós podemos nos expressarmos, é a religião do amor. Não existe as diversidades de religiões, de crenças religiosas. Em uma comunicação psicofônica, na Sociedade de Estudos Espíritas José Pititinga, um ser espiritual, ele deu uma comunicação psicofônica na sessão mediúnica e que ele nos dizia: a compreensão que nós temos de Deus é completamente diferente da compreensão que vocês têm de Deus.
de onde eu venho, a nossa compreensão é absolutamente diferente da compreensão que vocês ainda têm de Deus. A compreensão de Deus para os terráqueos, para os terrestres, é muito relacionado à sua forma de pensar. Vocês atribuem Deus com uma forma humana. Nós não pensamos assim. A compreensão que nós temos de Deus é completamente diferente. Por quê? Porque são espíritos que já têm uma evolução habitando outros planetas e que nós ainda não temos nenhuma pálida ideia do que seja o Criador. É por isso que no final dos estudos nós vamos fazer uma reflexão sobre nós mesmos. Em que posição, em que linha do tempo eu me encontro na minha escala de evolução espiritual. Em que ponto eu me encontro nessa trajetória evolutiva espiritual que cada um de nós estamos vivendo, convivendo, vivenciando. Então, no item 14, dessas divergências no tocante ao futuro do homem, nasceram a dúvida e a incredulidade. Entretanto, a incredulidade dá lugar a um penoso vácuo. O homem encara com ansiedade o desconhecido, em que tem fatalmente por dois motivos, não é? A nossa ansiedade do porvir, do nada. Primeiro, muitos de nós não sabemos o que realmente nos aguarda ao retornar ao mundo espiritual. Do desconhecido, ansiedade. E segundo é porque você fez algo de errado na Terra e sua consciência está pesada e sabe que quando você desencarnar você vai ter que prestar contas ao céu ou ao inferno. Porque céu e inferno é um estado de consciência espiritual. Então você é o construtor ou a construtora do céu e do inferno. É você que vai estabelecer se realmente você retornará para a colônia espiritual de onde você veio. Será, James, que eu retornarei da colônia espiritual que eu deixei antes de reencarnar? Pode ser que sim e pode ser que não. Mas como isso é possível, James? Aí vai depender de algumas variantes. E que variantes são essas? Vai depender do que você andou realizando na Terra. Você recebeu uma planilha reencarnatória, você trouxe um projeto preparado na Terra, e quando você chega aqui, você muda, porque você tem o livre-arbítrio, você muda o seu destino. Você entrou em comum acordo com o seu mentor espiritual, porque geralmente é o nosso mentor espiritual que prepara o nosso projeto reencarnatório. Eu digo aos 51 companheiros que estão aqui neste exato momento na sala. Eu tenho certeza indubitável e coloco a minha mão no fogo por todos vocês. Os 51 que estão aqui na sala não tiveram a reencarnação obrigatória e compulsória. Os 51 companheiros que estão aqui planejaram a sua reencarnação e teve o aval do seu mentor espiritual, que acompanhou todo o processo reencarnatório, como acompanhará o seu processo desencarnatório. Mas a diferença de reencarnar e desencarnar, aí faz uma diferença. Que, como exemplo, Napoleão Bonaparte, ele assumiu a missão espiritual na Terra de dar preparar o terreno para o advento do Espiritismo. Era para ele trazer um grande progresso para a França, para a humanidade. Ele era um espírito missionário reencarnado na Terra
para proporcionar o progresso da França pós-Revolução Francesa de 1789. Ele, ébrio de esperança no mundo espiritual, se reuniu com os diretores espirituais da França, o próprio governador espiritual da terra, o Cristo, orientou a Napoleão Bonaparte: você vai reencarnar com a grande missão. E o que foi que Napoleão fez aos 30 anos de idade? Aos 30 anos de idade ele já estava se tornando uma figura conhecida. O poder subiu à sua mente, o poder fascinou. Se você quer conhecer o outro, dê poder ao outro. E aí ele fracassa. Quer ver um exemplo? É para a gente pensar também. São 51 pessoas aqui nessa sala. Quem não vai entrar nesse bolão não é nem eu e nem Graça. A minha amiga Graça vai ficar fora desse bolão. Os 51 companheiros que estão nessa sala faz um bolão de final de ano. E aí a Mega Sena, 51 milhões de reais. 51 milhões. Significa o quê? Que cada um de nós vamos colocar na nossa conta, acho que 1 milhão de reais. É pouco, eu vou aumentar. A Mega Sena está acumulada em 500 milhões de reais. E o pobre do James Ney, junto com Graça, ouviu, Graça? Não entra no bolão. Está acumulado 510 milhões de reais. E o grupo da Gênese ganhou o bolão. Deia vai colocar 10 milhões no seu bolso. Eliana, Reginalva, todos vocês vão ter 10 milhões de reais no bolso. E aí na próxima sexta-feira, Graça, quem vai aparecer aqui no estudo da Gênese? Hein, Walter? Não precisa responder. Só eu e Graça. E não me venha com churumelo e dizer: James, também não é assim não. Agora já pensou Ícaro com 10 milhões de reais no bolso? Já pensou Dona Fátima? Dona Fátima? 10 milhões. Aí quando chegar na próxima semana, aí Graça: James, o que foi que houve? Você não soube não? A turma fizeram o bolão e cada um ganhou 10 milhões e eu e você não ganhamos. Porque a gente vai começar a estar com o pensamento voltado à questão do gasto. É claro que eu estou criando uma situação que tem muita gente aqui que vai dizer assim: eu ganhei 10 milhões, agora eu vou ajudar a Casa do Caminho, eu vou investir na Casa do Caminho, enfim. Então, eu estou criando uma situação que cada um de nós temos um projeto. Vamos tirar a palavra missão e colocar o projeto reencarnatório. Cada um de vocês, antes de mergulhar no vaso físico, no corpo somático, assumiu um compromisso. Em primeiro lugar, o compromisso foi assumido ou assumida por você mesmo, diante do tribunal da tua própria consciência. Porque existe na retaguarda uma equipe que está apostando pelo seu sucesso enquanto você está reencarnado. E quem são esses espíritos? De que cidade espiritual eles são? É claro que alguém assinou a nota promissória. Cada um de nós carregamos uma nota promissória dentro do seu bolso. Se eu pedir a Jane que pegue no bolso da tua roupa, Jane, a nota promissória, e olhe, Jane, quem foi quem assinou, avaliou a sua nota promissória. A nossa reencarnação é como se fosse uma nota promissória. Alguém avalizou a nossa reencarnação. E quem foi esse alguém? O nosso mentor espiritual. Mas pela a questão de termos o livre-arbítrio, podemos nos distanciarmos do nosso mentor espiritual, seguir caminhos que não era o planejamento reencarnatório. Foi o que aconteceu com Napoleão e acontece com muitos, não é? Então,
fazendo um resumo do item 16, quando ele diz, até o presente, o estudo do princípio espiritual. Kardec vai dizer que até o presente momento, ao estudo do princípio espiritual, do princípio espiritual de cada um de nós, compreendendo da metafísica, foi puramente especulativo e teórico. Ponto. E aí ele inicia. No Espiritismo, esse estudo é inteiramente experimental. Toda a obra da codificação foi experimental. Quando eu acredito que aqui no grupo deve ter médicos, enfermeiros, estudiosos, não é? Existe o campo experimental. Você tem que criar experimentos. Você tem que manipular a substância para a criação de uma vacina. Claro que nós somos os experimentos. Já estão se falando na quarta vacina, na quinta vacina, eu vou tomar. Eu fiquei com febre, fiquei com dor de cabeça, eu senti tudo na terceira dose que eu tomei. Mas é necessário. A ciência se desenvolve ao custo de milhões de mortes de animais. Se vocês hoje, se todos nós estamos vivos hoje, graças a inúmeros macacos que morreram, a inúmeros comondongo, que a gente não gosta de ratinho de comondongo, que são verdadeiras cobaias nos laboratórios químicos para o desenvolvimento de remédios e que nos cura. Com auxílio da faculdade mediúnica mais desenvolvida presentemente e, sobretudo, generalizada, vai dizer Kardec, não é? E mais bem estudada, o homem se achou de posse de um novo instrumento, o instrumento da mediunidade, da observação das comunicações psicofônicas. Em Mata de São João, em 1896, Mata de São João, Teles de Menezes mandava cartas para Allan Kardec, falando das materializações, das manifestações que ocorria na cidade de Mata de São João, ao tempo de Kardec. Kardec recebeu correspondências de várias partes do mundo. Foram 3.000 cartas. Das 3.000 cartas, Kardec fez um resumo de 600 cartas. As 600 cartas, Kardec iria produzir o primeiro livro dos Espíritos. O primeiro livro dos Espíritos tinha 500 perguntas e não 1.019 perguntas. O livro dos Espíritos, a sua primeira edição, tinha apenas 500 perguntas, oriunda das 600 cartas que Kardec recebeu de várias partes do mundo, de médios, e ele cruzava informações. Das 3.000 cartas, ele filtrou 600 cartas, e das 600 cartas ele ia montar, não é, o seu experimento de análise criteriosa. Se um espírito lá em Mata de São João deu uma comunicação, dando a mesma resposta que o espírito deu lá aos czares na Rússia, então há uma universalidade do pensamento desses espíritos. Então a mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio, eu vou colocar aqui, o que o telescópio Hubble, o que o telescópio James Webb foi para o mundo astral e o microscópio para os infinitamente pequeninos. O mundo não foi mais o mesmo quando derrubou-se as barreiras entre a vida material e a vida espiritual. E permitiu-se explorar-se, estudar-se, por assim dizer, divisu as relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo, que no homem vivo se destacasse do ser material, o ser inteligente, e que se observasse os dois a atuar separadamente. O mundo material, o mundo espiritual.
mas eles estão interconectados. Nós não somos, eu vou tornar a repetir, nós não somos cidadãos. Eu não sou brasileiro, eu não sou português, eu não sou francês, eu não sou chinês, eu não sou japonês. Eu estou brasileiro. A minha identidade biológica está ligado ou ligada a um padrão de uma comunidade terrestre. Mas a minha identidade é uma identidade cósmica, universal. Eu torno a repetir. Eu estou Homo sapiens sapiens. Mas Ícaro, não é? Ana Karine, com esse cabelo lindo dela, que eu falo sempre do cabelo de Ana Karine, não é, Ana? Eu acho que é inveja, porque eu sou careca e Ana fica com esse cabelo lindo dela aí. Então, Ana Karine, ela é Homo sapiens sapiens, mas Ana Karine é muito mais do que isso. Ela é um ser cósmico e que momentaneamente está transitando em um corpo físico biológico, numa personalidade brasileira. Mas ontem é possível que Ana Karine vivia na ilha de Java, é possível que Ana Karine viveu no Japão, e como no ano passado eu fiz essa especulação com meu amigo Newton, é possível que Newton tenha vivido na Alemanha numa vida do passado, e ele me confirmou, James, realmente eu tive encarnação na Alemanha. Eu disse, agora é um negão em terras brasileiras, mas já habitou um corpo branco, de olhos claros, de epiderme clara. Vocês perceberam que o corpo não diz nada, o corpo é apenas uma crisálida para libertar a grande libélula espiritual que nós somos. Então, encerrando no item 17, eu vou ler o item 17. Vamos fazer um breve comentário. E quero que vocês assistam esse vídeo. Vejamos bem, o item 17, ele encerra com chave de ouro Kardec. E aí ele funila, ele resume em dizer que estando o mundo espiritual e o mundo material em incessante contato, os dois são solidários, um com o outro. Ambos têm a sua parcela de ação na Gênese. Olha, o Cristo, ele é o governador espiritual. Existe o diretor de genética espiritual do planeta Terra. Existe os engenheiros, os arquitetos espirituais. Existe o diretor de sociologia. Quem é esse diretor de sociologia espiritual? O que é a sociologia? O que é ser diretor da história do planeta Terra? Não existem as profissões na Terra, os diretores, existem diretores espirituais. O diretor da área da sociologia do planeta Terra, ele tem a função de criar esses intercâmbios da migração de almas, de espíritos que são migrados de um planeta para outro, como também migrado de um país para outro, como por exemplo, o Brasil recebeu no início do século XX, durante o início do século XX e durante toda a metade do século XX, 2 milhões de espíritos franceses. Aqui reencarnou no Brasil 2 milhões de espíritos que viveram na França, reencarnado em terras brasileiras, em vários setores da vida. É por isso que nós temos temos uma identificação com a cultura francesa e outros não. E era por isso que no início do século XX a gente sabia cantar a Marselhesa
mas não sabia cantar o hino da República, porque a República era muito recente, 1889, quando a monarquia caiu e surgiu a nova República em 1889. Vai dizer os espíritos a Divaldo, que aqui no Brasil, durante o século XX, foram 2 milhões de espíritos franceses, como de outras nacionalidades. Então, esses diretores espirituais, em comum acordo com os diretores espirituais das colônias espirituais, nós não temos um governador do estado da Bahia, não temos um prefeito de Salvador, não temos as subprefeituras, que por sua vez tem a prefeitura, tem o seu prefeito. E o estado da Bahia tem um governador. O Brasil tem um presidente. América do Sul, o continente sul-americano, tem um diretor espiritual do continente sul-americano. Cada continente tem um diretor espiritual responsável. Então, cada colônia espiritual tem um seu diretor espiritual. A colônia Nosso Lar, o ministro Clarencio é o diretor da colônia Nosso Lar, mas quantas colônias espirituais existem aqui no Brasil? Vocês vão saber daqui a pouco. Nós temos o diretor espiritual do Brasil, que é o Anjo Ismael. O Anjo Ismael, no dia da pandemia, quando a pandemia começou a ceifar milhões de pessoas no mundo inteiro, o coronavírus, o Covid-19, o diretor espiritual, o Anjo Ismael, se reúne com Bezerra de Menezes, com a pleide de espíritos que viveram na Terra e se reuniram em uma colônia espiritual lá na região do estado do Amazonas. A reunião se daria no coração da Amazônia, para onde rumávamos, seguindo o mensageiro que nos conduzia. Deslumbrávamos na volitação sobre as abençoadas terras do Brasil. A noite estava espetacular. Vai narrando Filomeno de Miranda que uma pleide de espíritos em volitação de várias partes das colônias espirituais do Brasil se dirigia a uma grande colônia espiritual sob a psicosfera do estado do Amazonas. Uma lua de prata parecia maior que habitualmente a víamos, em razão da posição geográfica em que nos encontrávamos rumo ao estado do Amazonas. O vejo rico de vitalidade parecia exteriorizar alegria pelo brilho das árvores em espessas matas cortadas pelos rios exuberantes, cujas águas refletiam a luz de Selene, e nós estamos destruindo o nosso ecossistema. Quando chegamos ao lugar elegido, ficamos boquiabertos com a beleza em cores rutilantes, assim como pela movimentação de espíritos e de veículos de transportes coletivos em pleno esplendor da floresta vista do alto. Veículos transportando espíritos que saía de uma colônia espiritual para outra. Quando você sai de Salvador para São Paulo, para o Rio, para onde quer que seja, ou você vai de avião ou de ônibus, existem veículos que transitam de uma colônia espiritual para outra, quando assim é necessário para levar aqueles espíritos que ainda não têm o teor, a capacidade da volitação. Um edifício circular que recordava o Coliseu de Roma, em menor dimensão, possuía uma iluminação especial do próprio material com que fora edificado. Edifícios outros, de menor porte, distribuía-se em forma retangular, apresentando ruas bem desenhadas, suavemente claras pela exuberância do luar. O Coliseu estava quase lotado por incontáveis espíritos de ambos os planos, físico e espiritual. Muitos de nós que estamos aqui nesta sala
somos constantemente convidados ou convidadas a participar de reuniões nas colônias espirituais de onde nós viemos. E aí o que acontece? Nós, às vezes, não temos capacidade de ir. Sabe por quê? Porque a gente está muito preocupado com algumas questões que nos prendem à terra. E aí ele vai dizer que o Coliseu estava lotado de incontáveis espíritos desencarnados e do campo físico, que era as almas quando se desprende do corpo físico. Quantos de nós aqui não já retornamos à nossa colônia espiritual de origem e dizemos: eu tive um sonho que eu estava numa cidade espiritual. Provavelmente é a cidade de origem de onde você veio. Agora, o período que você possa vir passar um estágio no umbral, aí vai depender de você. Porque no dia que você partiu do mundo espiritual, você partiu da sua colônia espiritual. Agora, no seu retorno, se você desembarca no umbral, aí o problema é seu. Ah, mas eu vim da colônia espiritual Redenção, e por que agora eu estou aqui no umbral? Como foi que você andou estabelecendo seu livre-arbítrio enquanto você esteve na Terra? Então você vai passar um estágio aí no umbral, queimar os seus miasmas morais e psíquicos, limpar a sua túnica nupcial, o seu corpo espiritual, para amanhã adentrar a colônia espiritual de onde você veio. Então, o nosso condutor explicou-nos que aquela comunidade era responsável pela vida nas florestas da região, abrangendo outros países fronteiriços do Brasil, que participavam da mesma mata espécie volumosa, daquele celeiro reserva de vida e de recursos e de diversos para o futuro. Esse texto é um dos últimos capítulos do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Eu mostrei esse trecho aqui, uma das colônias espirituais, que Kardec fala aqui no item 17. A relação, Ícaro, entre as estruturas geográficas e espirituais das colônias espirituais. Os 30 bilhões da população de espíritos que convive no orbe espiritual, influenciando diretamente as cidades terrestres. Agora, eu vou pedir para que Graça coloque o vídeo. Vocês vão assistir no máximo 5, 6 minutos. E depois vocês podem assistir na íntegra, que são 14 minutos. Eu vou terminar com a pergunta que eu fiz. De onde realmente Aldo veio? Jailton, Ícaro, Ângela, Diogo, não é? Deixa eu ver aqui. Luiz, Ana Karine, Ivete, Fábia Rosa, Luiz Antônio, Elcia, Sueli, Maria Celeste, Edinalva, Germano, Aline Melo, Vivaldo Dias. De onde realmente vocês vieram? Vamos assistir o vídeo. Pode colocar, Graça. Onde ficam 58 das colônias espirituais no Brasil? Colônia espiritual, cidade espiritual, comunidade espiritual ou mundos transitórios. É o lugar onde vivem os espíritos após o desencarne. Existem vários tipos de colônias espirituais. Temos colônias correcionais, de estudo, de desenvolvimento das artes, socorristas, pesquisa no autoconhecimento e científicas e várias outras. Lá os espíritos trabalham, mandam mensagens espirituais para as pessoas encarnadas, se recuperam, se preparam para reencarnar, além de muitas outras coisas. O conhecimento da existência de cidades espirituais somente foi aceito e entendido amplamente na nossa era e na sociedade ocidental, a partir dos gregos, com a existência do Olimpo.
a morada dos deuses, local onde seres espirituais viviam, moravam, trabalhavam, sonhavam e conspiravam. Esta ideia original e imperfeita foi depois melhorada por Sócrates e Platão. Mais recentemente, outra ideia muito pálida foi trazida por Allan Kardec nas Respostas dos Espíritos, onde se falou da existência de acampamentos espirituais. Há alguns anos, através de Chico Xavier, as noções mais detalhadas da rotina das cidades espirituais vieram a ser conhecidas e divulgadas. Outras informações de grande importância foram vindo ao conhecimento nos últimos 45 anos, não apenas das atividades locais dessas colonicidades, mas de todo o contexto planetário nesta transição de eras que passamos. Iniciou-se também um grande esforço da grande fraternidade branca junto aos novos servidores de luz planetária e começaram a surgir uma imensa literatura mundial sobre esta realidade. A verdade é que milhares de colônias existem em torno da Terra, cada uma em uma determinada faixa de vibração. Colônia Regeneração, localizada nas proximidades de Goiânia até Brasília. Esta comunidade trabalha com a recuperação de espíritos mutilados no perispírito, além de proceder com atendimentos fluídico concentrados, terapias, academias, tudo com o intuito de renovação interior. Colônia Amigos da Dor. Encontra-se no norte de Minas e o extremo sul da Bahia. É uma das mais antigas colônias em terras brasileiras. Realiza o socorro a recém-desencarnados através de missas. Os espíritos, servidores dessa colônia, prestam atendimento em igrejas, santas casas de misericórdias. Colônia Redenção. Se situa no leste da Bahia, em formato mais ou menos triangular, sendo uma grande referência no mundo espiritual, criada na época da escravatura para receber espíritos de escravos movidos pela vingança. Esta colônia realiza um grande trabalho em laboratório fluídico, por intermédio de seus socorristas na Terra. Encontra-se lá um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o mundo já viu, começando pela história de Jesus em cenas vivas. Colônia Arco-Íris, localizada na região norte do Brasil, indo de Porto Velho, em Rondônia, a Manaus, na Amazônia, em linha reta. Seus servidores oferecem grande amparo aos encarnados e são conhecidos como Filhos do Arco-Íris. Colônia Raios do Amanhecer, localizada na parte central do planeta, tendo maiores núcleos no Brasil, no norte do Amapá. Seus diferentes núcleos espalhados por vários países representam uma atividade diferente. No Brasil, se parece com um grande parque infantil, pois é um mundo espiritual de crianças. Colônia Bom Retiro. Localiza-se no Paraná, tendo um formato de losango. Além de dar socorro aos desencarnados, ela tem como principal função dar a volta ao reequilíbrio do espírito. Colônia Padre Chico. Situada no Triângulo Mineiro, é também conhecida no mundo espiritual como Colônia das Margaridas. É uma colônia muito movimentada, pois nela tem espíritos abrigados para socorro e para trabalhar em nome de Cristo. Colônia da Praia. Fica no sudeste do Espírito Santo. É voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena, desenvolve estudo e mantém observação atuando no equilíbrio exercido pelo oceano. Colônia Nova Esperança, localizada bem próximo de Palmelo, em Goiás. Esta colônia tem como função a catalogação de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no planeta, e que hoje em dia é de aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Aí vive Eurípides Barçanufo. Colônia das Águas. Situa-se próxima à entrada do rio Amazonas. Sua especialidade é receber os desencarnados por problemas circulatórios e que foram afetados no perispírito. Colônia Morada do Sol. Encontrada na parte leste do Brasil e se estendendo até o norte da Bahia, coordena equipes espalhadas pelo planeta. Os servidores levam amparo aos portadores de doenças tropicais, os encarnados.
Colônia das Flores, uma das maiores colônias espirituais. Ela inicia na parte central de Santa Catarina, indo até Goiás, tendo pontos no Paraná e adentrando São Paulo. Especializada em socorro aos desencarnados vítimas de câncer e que geralmente conservam esta impressão no perispírito. Então, eu vou colocar no grupo. o vídeo dá 14 minutos e são 50 colônias espirituais ao total ali, não é? Então, então Newton tá aí, rapaz, eu sou fã desse cidadão. O problema dele, cara, o que eu acho que Newton é Bahia, viu? Se ele for Bahia, ele quando desencarnar, imagine para onde é que ele vai, né, Ícaro? Me parece que Newton, o problema de Newton é que ele é torcedor do Bahia. O único defeito dele. Então, assim, meu amigo Newton, a pergunta é, encerrando esse capítulo, o item 17. Eu formulei, Newton, não sei se você estava aí no início do estudo. Eu perguntei de onde vocês vieram. São 50 colônias espirituais que vocês vão assistir aí durante 14 minutos. Ali só foi 6 minutos. Eu vou fazer uma observação na colônia espiritual Redenção. A colônia espiritual Redenção, que foi narrado ali, que foi construída para atender os escravos em uma região aqui do território brasileiro. Essa colônia Redenção foi revelada por Divaldo da seguinte forma. O diretor espiritual da colônia Redenção se chama Francisco de Assis e a vice-diretora dessa grande colônia espiritual se chama Joana de Ângeles. Quando Divaldo reencarnou, ele partiu da colônia espiritual Redenção. E muitos companheiros que aqui estão conosco, inclusive o nosso amigo Gessivaldo, que foi um dos fundadores da Casa do Caminho. Eu comentava com Gessivaldo, meu amigo Gessivaldo, eu, você e outros companheiros, nós somos oriundos da colônia espiritual Redenção, Gessivaldo. E temos o dever e a obrigação de cumprir o nosso papel que nós viemos fazer aqui na Terra. É por isso que Divaldo, a colônia espiritual Redenção, abriga vários trabalhadores espíritas espalhados no território baiano. Muitos de nós que somos vinculados às casas espíritas aqui no território da Bahia. Dona Fátima, de outro estado, vinculada à colônia espiritual de onde ela partiu. Não é? E Divaldo vai dizer que o Centro Espírita Caminho da Redenção é em homenagem à colônia espiritual Redenção. E isso está muito bem explicado por Filomeno de Miranda em um de seus livros, não é? Sobre transição planetária. Este livro, Transição Planetária, ele vai falar que saíram caravaneiros da colônia espiritual Redenção. A colônia espiritual Servos de Maria é uma colônia espiritual que está sob a cidade de Lisboa, Portugal. Portugal, um país de 35 milhões de habitantes, se eu não me engano, 35 é 40 milhões de habitantes, acho que tem 35 milhões de habitantes, é a população de Portugal. E Lisboa tem uma colônia espiritual chamada Servos de Maria. Esta colônia espiritual, ela foi construída na Idade Média e lá viveu o grande escritor lusitano após o seu suicídio. Ele vai passar quase 20 anos no Vale do Suicida, Camilo Botelho Castelo Branco, o grande escritor da literatura portuguesa. E quando ele desencarna, ele vai para o Vale dos Suicidas. A Legião de Servos de Maria, a grande colônia espiritual. Dentro dessa colônia espiritual, Servos de Maria tem uma grande universidade. A cidade universitária na colônia espiritual Servo de Maria, em Portugal. Camilo é levado para lá e Camilo vai viver 50 anos convivendo na colônia espiritual
50 anos é muito tempo para nós, para o mundo espiritual não. A colônia Nosso Lar, no Rio de Janeiro, foi construída antes do Brasil ser descoberto. Alvorada Nova, que está ali na região do estado de São Paulo, antes do Brasil ser descoberto, é uma das colônias espirituais mais antigas em terras, no território brasileiro. Caibá Schutel vai dizer isso. Eurípides Bassanufo, ele desencarna, ele, além de ser vinculado a várias colônias espirituais, Eurípides ainda teve a preocupação com todos nós que estamos aqui. Ele iria construir um hospital espiritual para atender exclusivamente os espíritas fracassados. É isso mesmo que vocês ouviram. Ele constrói um hospital em uma região do plano espiritual que a gente chama de casas transitórias, um gigantesco hospital espiritual exclusivamente para atender os espíritas fracassados no campo da mediunidade, no campo da psicografia, no que nós somos hoje nas atividades espíritas que muitos acabam fracassando. Então, esse item 17 que Kardec encerra, essa sociedade espiritual influencia constantemente. Quando estourou a guerra em 35, a Segunda Guerra Mundial, houve o tocar das trombetas, foram ouvidas por várias colônias espirituais no mundo inteiro. E os seus caravaneiros enviaram espíritos para atender as primeiras vítimas da Segunda Guerra Mundial. Memória do Suicida, que foi psicografado no original em 1920 por Ivone Pereira, ainda uma jovem, uma mocinha na flor da idade, ela psicografa Memória do Suicida. Esse livro só seria publicado 20 anos depois pela Federação Espírita Brasileira, porque na época o editor da FEB dizia que era um conto de ficção, Memória do Suicida. E lá tem a narrativa de Camilo Botelho, que vai dizer que saía de Portugal em volitação um grupo de espíritos vítimas do suicídio, era trazido para as colônias espirituais no Brasil, e nessas colônias espirituais eles eram veiculados a centros espíritas para dar comunicações, aonde aqui no Brasil tinha médiuns preparados para receber comunicações de suicidas. Nós não temos contato, nós não viajamos de um país para outro, não fazemos intercâmbio, as colônias espirituais. Então a pergunta é, eu vou fazer a pergunta e vou passar para vocês. De onde realmente vocês vieram? Está aberto. Eu vim da Amigos da Dor. Assim que você botou e que veio, então todos os meus... eu me questionava por que eu estava sempre em igrejas. E eu não conseguia, até porque eu já falei que eu queria ter um estudo, não sei se você pode fazer isso, um estudo mais profundo sobre as colônias, porque a gente... Podemos sim, podemos fazer, se vocês permitirem, Dona Fátima. Dona Fátima está perguntando se é possível a gente fazer um estudo posso, sim, a gente pode aprofundar, eu posso inclusive falar, Dona Fátima, das colônias espirituais que estão ali na psicosfera do estado da Palestina, Dona Fátima. A Dona Fátima, a gente pergunta assim, a faixa de Gaza, né? Como é que é a estrutura social dessas colônias que estão ali sob a faixa de Gaza? Podemos fazer isso sim, um estudo aí de 40 minutos falando sobre as colônias espirituais ao derredor do planeta Terra. Mas, continue, Dona Fátima. É muito bom. E eu me encaixo justamente nela. Não tenho como dizer ao contrário. Amigos da Dor. É ali que eu me vejo nos meus desdobramentos, é ali que eu vou. São as igrejas, são as freiras.
Vamos lá, quem é mais pode falar? Eu acho que eu vim da redenção, viu, James? Se identifica muito com esse trabalho, mas preciso estudar sobre isso. Quando a moça narra Redenção, a colônia comprometida com Jesus, quem está lá na colônia Redenção é Amélia Sacramento Rodrigues, Amélia Rodrigues. E Amélia Rodrigues, ao estudar ou apresentar o médio Divaldo sobre Luz do Mundo, Primícias do Reino, as narrativas de Jesus, Amélia Rodrigues, Reginalva, Ana, que acompanha quem está aqui acompanha os estudos das obras de Amélia Rodrigues, ela vai dizer que ela tem acesso aos arquivos atávicos, os arquivos históricos da região espiritual da colônia Redenção. Ela pega essas informações históricas das narrativas de Jesus. Olha que coisa impressionante, não é? Então, o nosso amigo Newton da colônia Redenção, é a percepção dele, e outros. Quero ouvir alguns de vocês. Está aberto aí o canal. Pode falar. Como se pode identificar assim, diretamente, corretamente, a colônia em que você partiu lá para cá? Boa pergunta. Excelente pergunta. Como é possível, James, você identificar a origem de onde você veio? Quer ver um exemplo? O planeta, eu iniciei dizendo que são 195 países. Não foi isso que eu falei? É claro que nós não somos apenas das colônias espirituais aqui em territórios brasileiros, mas no período em que nós vivemos em outros países, éramos vinculados às colônias espirituais daquele país. Ok? Agora a questão é como saber. A pergunta é como saber. Faça uma leitura da sua própria consciência, da sua responsabilidade. Dona Fátima, Newton, ela deu uma pista. O que Dona Fátima disse aí foi uma pista. A intuição, a percepção de Dona Fátima, a sua intuição, a sua percepção, o seu compromisso, é porque o vídeo não chegou até a colônia Abacateiro. Ali vai falar da colônia Abacateiro, não é? Vai falar de outras colônias que são especialistas em atender crianças, especialistas nas obras sociais. Colônias espirituais onde há uma pleide de espíritos que trabalha com a questão da arquitetura. Que tipo de colônia espiritual viveu Oscar Niemeyer? De que colônia espiritual partiu Leonardo da Vinci? Como era essa colônia espiritual do Leonardo da Vinci? Então, assim, a pista nós não podemos afirmar. Eu apenas levantei uma questão para que vocês pensassem. Mas uma pista é a veiculação profissional que você tem, a sua predisposição do que você faz, né? As suas tendências aspirativas profissional, pessoal, está muito relacionada com o que você fazia no mundo espiritual. Quer ver um exemplo? Daniel Douglas Home, ele era médium. Ele era considerado médium voador no século XIX. Ele trabalhava com a sua mediunidade. Ele desencarna e vai ficar aproximadamente quase 45 anos no mundo espiritual. Daniel Douglas Home desencarna em 1865, mais ou menos, 1870, se eu não me engano. Daniel Douglas Home. Ele reencarna na Bahia, na cidade de Feira de Santana, na personalidade de Divaldo Franco. O grande médium voador, Daniel Douglas Home, que fazia apresentações mediúnicas nos Quizares, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos,
a reencarnação de Divaldo Franco. E o que Divaldo faz hoje? Exatamente o que Daniel Douglas Home fazia. Divaldo fez muito logo na sua época de juventude, que era a mediunidade. Então está muito ligado com o que você faz. Dona Fátima falou algo porque eu também sei, eu tenho essa mesma sensação de que, até porque já foi me dito isso, eu não vou esconder para vocês de jeito maneira, mas já me disseram que eu tenho uma vinculação forte com a colônia espiritual Redenção. Não só eu, mas muitos que estão aqui. Temos uma ligação muito grande com essa grande colônia espiritual Redenção. Ok? Mais alguém? Amigo, vou dizer com você, viu? Eu tava com saudade desse momento de estar com todo mundo reunido agora na Gênesis. Eu voltei há mais ou menos um tempo atrás aí, antes de começar o nosso trabalho da sexta-feira. E aí eu estou muito feliz de repente estar participando desse grupo todo e trazendo esse cabedal de informações aí, que, nossa senhora, é muito bom. O único problema seu, Nilton, é que você é torcedor do Bahia, né? Mas tudo bem. Então, mais alguém? Senhor James. Hein? Senhor James. Pois não, Walter? Eu me considero de origem italiana. Aliás, teoricamente, sou de ventre italiano. Minha mãe e toda a minha família de antecessores era italiana. Tem alguma ubicação, alguma colônia representativa dos europeus? Tem sim, eu deixei claro aqui, eu disse que são 195 países, e a Itália é um desses países. Cada país, sob a região dos países, existem colônias espirituais. Quando Francisco de Assis, no ano 1220 aproximadamente, quando o espírito de Francisco de Assis reencarnaria na cidade de Assis, na Itália, na Umbria, os diretores espirituais da Grécia, de Portugal, da Espanha, dos Países Bascos, não é? O diretor espiritual de Roma, dos países europeus, no período da Idade Média, esses diretores espirituais, como nós temos aqui no Brasil, o diretor espiritual, quem é o guia espiritual do Brasil? Ismael. Quem é o guia na atualidade? Quem é o guia espiritual da França? Quem é o guia espiritual da França? Joana d'Arc. Joana d'Arc. Aquela Joana d'Arc, a guia espiritual do Brasil. Joana d'Arc que foi queimada na fogueira. A Joana d'Arc, para quem não sabe, é Judas Iscariotes. Porque a gente coloca o nome de uma neta, de um filho, de alguém, de Joana d'Arc. Mas eu tenho certeza que aqui na sala ninguém colocaria o nome de Judas Iscariotes porque traiu Jesus. Mas o Judas Iscariotes é a mesma Joana d'Arc. E que, por sua vez, Joana d'Arc hoje é diretor espiritual do território francês. Então, quando Francisco de Assis estava para reencarnar, os diretores espirituais se reuniram para preparar a psicosfera do continente europeu, a psicosfera do território italiano para receber a reencarnação de João Evangelista em sua nova personalidade como Francisco de Assis, porque Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. Então, Walter, é claro que tem no seu nome, mas a gente pode pesquisar. Ok? Vamos lá, estamos já no final aqui, viu, Graça? O meu nome de origem é Marquestão Sarângelo.
meu pai, Marquestal, Ok. francês. Mais alguém? Gênesis. Oi. Vivaldo? Tá me ouvindo? Tô vendo, Vivaldo. Minha ligação também tem um pouquinho com a redenção. Olha só quem está aí. Ah, tio Nilson. Wilson. Que maravilha, Vivaldo. Olha que coisa. Mas Tem alguém que vai tirar uma comigo de Divaldo que cancelou a foto. que maravilha, que ótimo. É isso, Vivaldo. Todos nós temos vínculos. Esse estudo de hoje é um convite às nossas reflexões, o nosso papel na Terra, dentro desse capítulo, o papel da ciência. O que eu peço a todos vocês, abram a janela da mente. Não crie aquilo que eu falei com a minha amiga Adéia um tempo atrás. Eu dizia a Adéia que muitos usam viseira de burro para não enxergar nem a esquerda nem a direita. Vamos tirar as nossas viseiras da ignorância, o véu da ignorância, e abrir um leque de infinitas possibilidades. A proposta do encerramento deste capítulo de hoje, capítulo 4, papel da ciência da Gênese, é para que vocês se auto-valorizem o potencial da alma que você é. Cada um de vocês são almas formidáveis. Cada um de vocês tem uma potencialidade que nem vocês mesmos imaginam que tem. Não coloquei a candeia debaixo do alqueire, já dizia um barbudo cabeludo de cabelos compridos, que andava descalço nas praias da Galileia. Esse barbudo de 30 anos de idade, ele dizia: não coloque a candeia debaixo do alqueire, não esconda os teus talentos, os teus tesouros que existem em você. Quantos idiomas Ângela fala? Quantos idiomas Vivaldo fala? Vivaldo deve falar inúmeros idiomas. Sabe por que Vivaldo deve falar inúmeros idiomas? Porque nós somos uma legião. Existe legião em dois sentidos. A legião de espíritos obsessores e infinita legiões que existem em você. Legiões de personalidades que você teve no passado. Nesses últimos 2000 anos, quantas reencarnações você teve? Eu vou calcular umas 20, em 2000 anos, 20 reencarnações, ou mais. E em cada encarnação dessa é uma personalidade arquivada dentro de você, do seu inconsciente profundo. Então são sublegiões de subpersonalidades que você é. Então você fala vários idiomas. Então é por isso que quando eu era jovem, eu era garoto de 10 anos, eu já tinha uma familiaridade com o francês. Minha filha hoje, ela divide a vida dela entre o Brasil e a França. Ela é soteropolitana, nasceu em Salvador, mas ela tem um pé aqui na Bahia, um pé lá no Mediterrâneo, na ilha da Córcega, que é uma ilha, é uma grande colônia francesa, não é? E ela tem vínculos muito fortes com a França. Então, assim, todos nós temos. Não tenho dúvida disso. O que eu estou propondo é, em cima do que nós acabamos de estudar, para que vocês repensem o papel que cada um de vocês estão exercendo na atual conjuntura dos grandes desafios que estamos passando. Ok? Mais alguém que nós vamos encerrar. Vou assistir o vídeo todo para poder... Me identifiquei inicialmente com a redenção. É Lourdes Kennedy que está falando. Pronto, dona Lourdes. Vou assistir todo o vídeo para ver. Porque quando você falou que tem o que cuida das crianças, eu também sinto
adoro, tenho um sonho de cuidar de criança, me vejo cuidando de crianças. Então, aí eu vou assistir todo e na próxima aula eu poderei dar uma força melhor. Ok, gente. Vou pedir alguém aí que faça a prece de encerramento. E agradecemos mais uma vez ao Senhor da vida, a participação de todos vocês. Sejamos gratos pelo o divino peregrino da esperança que é Jesus alimentando as nossas almas. E eu peço com carinho, quando eu editar esse vídeo, eu vou disponibilizar, assista e faça essa pergunta: qual está sendo o meu papel na Terra? Eu estou cumprindo com o papel que eu vim exercer na Terra? Afinal de contas, de onde realmente eu parti? Eu também poderia dizer que não importa de onde você partiu. Importa o que você está fazendo aqui e agora para mudar o estado da situação em que nós nos encontramos. Eu peço a alguém que faça a prece de encerramento. Gratidão, muita paz. A prece de hoje, de Elis, é só gratidão. Pai, gratidão por esse momento. Eu abençoo esse momento. Gratidão pela nossa saúde. Eu abençoo a nossa saúde. Gratidão, Pai, por todas as pessoas que fazem parte do nosso processo de evolução espiritual. Eu abençoo todas as pessoas que fazem parte do processo da nossa evolução espiritual. Eu abençoo a nossa família. Gratidão, gratidão, gratidão. Abençoo, Pai, toda a oportunidade de estarmos ligados a Ti. Gratidão, gratidão, gratidão. Nós temos que agradecer. Nós não precisamos solicitar nem pedir nada. Só agradecer. Agradeço por todos os nossos irmãos que estão aqui reunidos nesse momento, nesse estúdio. Eu abençoo a todos os irmãos que estão reunidos aqui nesse momento. Abençoo e peço gratidão à inteligência e à oportunidade do nosso irmão James trazer tão belas instruções do mundo espiritual para que possamos crescer, descobrir de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo e para onde nós vamos. É por isso que nós só agradecemos ao Pai por essas oportunidades de vida. Nós não estamos passando nesse momento por nenhuma crise. Nós estamos passando por oportunidades. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê. Namastê a todos. Muita paz.